Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, essa ferramenta abençoada que o Senhor Jesus tem colocado às nossas mãos, aonde nós disponibilizamos para você no nosso site www.ieadelages.com.br ou via YouTube também. Nossos vídeos estão já postados no YouTube. Você digitando aí YouTube ou então o próprio Google pode buscar para você as nossas videoaulas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui da cidade de Lages. E nós estamos aí dando sequência ao nosso trimestre, segundo trimestre de estudo, onde nós estamos aí com o nosso tema Jesus, o homem perfeito, baseado no Evangelho de Lucas, o nosso médico amado e também grande historiador, que trouxe para nós a obra do Novo Testamento com o maior número de informações acerca da vida do Senhor Jesus. E na lição de número 2, nós vamos abordar o seguinte tema. Domingo agora, próximo domingo, o nosso tema de estudo será o nascimento de Jesus. Baseado aqui, texto áureo, Lucas capítulo 2, versículo 7, que nos diz assim: E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 2:7. A verdade prática nos diz assim: Deus revelou seu amor à humanidade ao enviar a este mundo o seu Filho Jesus. Esta lição, meus amados, como de costume, o pastor José Gonçalves, ele colocou aqui 4 tópicos de estudo. Nós vamos abordar, dentro desse tema, o nascimento de Jesus, 4 tópicos de estudo. O primeiro tópico diz assim: o nascimento de Jesus no contexto profético. Nós vamos estudar e ver que o nascimento de Jesus, a preocupação de Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, em explicar para Teófilo, aonde era o destinatário do seu evangelho, explicar que o nascimento do Senhor Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então nós vamos ver aqui o nascimento de Jesus no contexto profético. E esse contexto profético, ele permeia-se também dentro da história. Lucas fez questão de abordar alguns fatos históricos, porque Deus, com o seu plano, ele trabalha dentro da história da humanidade. Então Lucas não trouxe um conto ou uma lenda, não, Lucas trouxe acontecimentos que se deram entre a própria história da humanidade. Por isso que ele traz alguns fatos importantes, como o recenseamento e outros assim por diante. Nós vamos ver também que o primeiro tópico fala do nascimento de Jesus no contexto profético. O segundo tópico diz o anúncio do nascimento de Jesus. Lucas fez questão de mostrar como que se deu o anúncio. E nós vamos estudar aqui que foi um anjo da parte de Deus, chamado Gabriel, que desceu e anunciou. E dentro dessa questão do anúncio, Lucas, pelo Espírito Santo, traz de volta a menção do reaparecimento do ministério profético, que há aproximadamente mais de 400 anos não havia mais profecias. E aí também Lucas, nessa questão de ele abordar sobre o anúncio, também ele faz questão de mostrar que o ministério profético apareceu novamente entre o povo de Deus, porque o próprio Zacarias profetiza, as irmãs Isabel, Maria, elas começam com seus cantos, começam a profetizar, e ali então já ressurge o ministério profético, que há mais de 400 anos não se havia visto um profeta se levantar da linhagem dos profetas, da casa dos profetas. E é claro que falsos profetas sempre existiram, mas havia a escola dos profetas, havia a linhagem dos profetas, e dos profetas do Senhor, uma característica importante é que eles diziam, assim diz o Senhor. E por mais de 400 anos, da linhagem dos profetas, não se havia mais visto alguém dizer assim diz o Senhor. E aqui ressurge então o ministério profético, aonde o Espírito Santo move
alguns personagens aqui para mostrar essa maravilhosa manifestação do dom de profecia. O anúncio do nascimento de Jesus é o segundo ponto, tópico de estudo. Terceiro tópico, o nascimento de Jesus e os camponeses. Aqui nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele nasceu entre pessoas simples e também antes dele nascer foi anunciado. Eu acredito que ele nasceu e aí já imediatamente os pastores receberam uma manifestação celestial e o Senhor se manifestou entre os camponeses, os pastores que estavam ali, e os anjos então cantaram, exaltando o nome do Senhor pelo nascimento de Jesus. Chamou a atenção dos pastores e aí eles se dirigiram para onde estava a estrela e encontraram Jesus na manjedoura, ali que já havia nascido. Então o nascimento de Jesus e os camponeses. Nós vamos ver também aqui por que Deus escolheu as pessoas simples do povo para que o seu filho entre elas nascesse. Por que Jesus não nasceu entre os ricos, entre os reis? E é bem fácil de entender essa questão, nós vamos analisar aqui dentro da ótica bíblica. Então, o nascimento de Jesus e os camponeses. Terceiro ponto, ou terceiro tópico. Esse é o terceiro tópico, aliás. Quarto tópico, o nascimento de Jesus e o judaísmo. Nós vamos ver que Lucas não se preocupa apenas em mostrar o contexto histórico da época de quem eram os governantes ali na região, mas ele também mostra que na realidade judaica, que as leis judaicas se tornaram conhecidas no mundo antigo daquela época, principalmente naquela região, no Oriente Médio, e as pessoas sabiam da cultura judaica. E Lucas faz questão de mostrar que o Senhor Jesus nasceu dentro da cultura judaica e cumpriu também os rituais da lei. E esse fato histórico reforça a veracidade da vinda do Senhor Jesus e dos relatos de Lucas. Parece que eu percebo o Espírito Santo tocando o coração de Lucas para que ele sentisse que Teófilo, que era o destinatário, aonde ele enviaria o seu evangelho, ele precisava se sentir seguro acerca daquelas informações. É como se a gente se colocasse no lugar de Teófilo e fizesse a seguinte pergunta: mas essa história é verdadeira? Quando ele começasse a ler as informações que Lucas colocou ali, da época, do governo, do recenseamento, das tradições judaicas, eu acredito que Teófilo, ao ler, ele chegou à conclusão, não, mas tudo isso é real. O recenseamento, a época, os governos, a cultura judaica. Então ele vendo as informações daquela época que eram verdadeiras, isso trouxe maior credibilidade na mensagem do evangelista Lucas acerca de Jesus. É por isso que eu vejo Lucas se empenhando em dar o maior número de detalhes para que Teófilo entendesse, acreditasse e divulgasse com clareza e credibilidade a mensagem recebida pelas mãos do médico amado. E aqui na quarta parte, então, mostra o nascimento de Jesus e o judaísmo. Mas eu anotei algumas coisas interessantes aqui, irmãos. E essa lição ela é muito rica de detalhes históricos, principalmente. Nós temos aqui a primeira parte, que a própria introdução, eu vou ler hoje, eu vou ler a introdução e depois vou ler a conclusão. Para você entender algo aqui na introdução, eu vou ler a introdução, depois eu vou mencionar aqui os objetivos específicos e depois dos comentários que eu fizer aqui eu vou ler a conclusão. É muito importante ler a introdução hoje e a conclusão para você ficar bem inteirado. A introdução diz assim: Lucas narra o nascimento de Jesus, situando-o no contexto das profecias bíblicas e do judaísmo dos seus dias. Então note que ele situa o nascimento de Jesus no contexto das profecias, que era o cumprimento das profecias, e também do judaísmo daqueles dias. O silêncio profético, que já durava 400 anos, foi rompido. Então note que Lucas mostra a manifestação do Espírito Santo e o ministério profético novamente. Foi rompido pelas manifestações divinas na Judéia. A plenitude dos tempos havia chegado e o Messias agora seria revelado.
O nascimento de Jesus significava boas novas de alegria para todo o povo. Os pobres e os piedosos seriam os primeiros a receberem a notícia. Dessa forma, Deus mostrava que a salvação, por ele provida, alcançaria a todos os homens. Então havia chegado a plenitude dos tempos e o momento de Deus fazer cumprir as profecias acerca do nascimento do seu filho, que na verdade a primeira profecia da Bíblia acerca do nascimento de Jesus foi profetizado lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 15, onde o Senhor falou que o Senhor se dirigiu à serpente e disse: eu colocarei inimizade entre você e a semente da mulher. E esta, a semente da mulher, vai esmagar a tua cabeça. Ali o Senhor profetizou o nascimento de Jesus, que o Senhor Jesus viria à terra, ou que nasceria um homem de nascimento, entraria neste mundo por meio do nascimento e esmagaria o poder de Satanás. Ali é a profecia, o Senhor Deus, com a primeira profecia da Bíblia acerca do nascimento de Jesus. E até levou mais de 4.000 anos para se cumprir esta profecia. Mas chegou a plenitude dos tempos e o Senhor Jesus nasceu. Então aqui, meus irmãos, a lição tem 4 objetivos. Primeiro objetivo, apresentar o nascimento de Jesus no contexto profético. O que significa isso? Significa que Jesus cumpriu as profecias. Lucas fez questão de mostrar que ele era o cumprimento de algumas profecias. Por exemplo, você vai encontrar em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Você vê que Lucas ele vai narrando, por exemplo, vamos lá, Isaías 7, 14, um texto bem conhecido. Nós vamos ler na palavra aqui. Nos diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então nós vemos aqui Isaías profetizando que de uma virgem nasceria Deus conosco, Emanuel. E Lucas, ele vem trazendo aqui a partir do versículo 26 do capítulo 1, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada. Então aqui já Lucas vem se preocupando em mostrar detalhes, falando da virgem, porque lá no Antigo Testamento, 700 anos aproximadamente antes de Cristo, Isaías, bem conhecido de todos, principalmente do povo judeu, já havia profetizado o nascimento de Jesus por meio de uma virgem. Então, Lucas faz questão de mostrar esses dados históricos em relação ao cumprimento das profecias. E é o que a lição vem falando aqui, ó. Primeiro objetivo, apresentar o nascimento de Jesus no contexto profético. Nós temos aqui também Lucas 1, 34, 35. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Naquela época, o filho representava o pai. Então, se o filho estava aqui, era o mesmo que o pai está, ou estivesse também. Por isso que Isaías profetizou Deus conosco. E aqui o anjo vem falando que ele seria chamado Filho de Deus. Mesmo que se eles entendessem, mesmo que eles entenderem que Deus estaria entre eles. Então aqui a lição vem mostrando que o evangelista Lucas, ele trouxe, na verdade, o cumprimento das profecias, para deixar bem claro, e que não houvesse dúvida no coração de Teófilo e de todos quantos ouvissem a mensagem naquela época, que o nascimento de Jesus foi um fato real, não foi uma lenda, porque haviam profecias bem claras e exatamente como foi profetizado, aconteceu na íntegra.
Tem outros textos ainda. Nós temos aqui, eu separei, próprio Mateus, capítulo 2, versículo 5, ele fala também, e nos diz assim, Mateus 2 e 5, é bom que você que está ouvindo e vendo, anote esses textos para você conversar com os irmãos no domingo. Diz assim, ó, aqui já em relação ao local, a cidade, e tu, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Então aqui notem, irmãos, que, por exemplo, Miqueias 5:2, lá o profeta Miqueias, ele havia profetizado acerca da cidade em que nasceria o Messias. E ele falou em Miqueias 5:2, vamos olhar rapidamente aqui, depois de Jonas. Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel. Então, quando aqui tanto Mateus como Lucas coloca também que Jesus nasceu em Belém, já era o cumprimento da profecia que Miqueias havia, então, muitos anos antes, relatado e profetizado, tornado conhecido ao mundo a cidade de onde sairia o Messias. É tanto que eles foram investigar, né? Quando os magos disseram para Herodes que estavam procurando aquele que seria chamado rei, e aí se alarmou a cidade, e os sacerdotes todos começaram a conversar, e aí eles perguntaram, mas de onde virá? E eles disseram, não, ele nascerá em Belém. E a cidade de Belém, então, foi escolhida, e era uma cidade, na verdade, Belém fica a 8 quilômetros de Jerusalém, ao sul de Jerusalém, e hoje está ali, a cidade conservada na cidade velha de Jerusalém, e Jesus nasceu exatamente naquela comunidade pequena. Jesus nasceu ali, na verdade, eu percebo Deus trabalhando no meio da humanidade, na história, porque se você for analisar o texto áureo, a leitura bíblica em classe, diz assim, ó, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto. Note que César Augusto, que era o imperador, para que o mundo romano, é claro, se alistasse. Havia um costume entre eles, os romanos, de fazer um censo. Como que acontecia isso? O censo, ele era feito, eles pegavam, eu fiz questão de anotar aqui, eles pegavam os nomes, a pessoa voltava lá para a sua terra de origem, sua terra natal, que geralmente lá na sua terra natal é que tinha as propriedades que ele tinha. O censo, na verdade, que era estipulado, o Império Romano costumava fazer censo de 14 em 14 anos, aproximadamente, para que eles fizessem, então, um levantamento de quantas pessoas havia no Império, e também os bens que essas pessoas tinham, para que ele pudesse cobrar imposto. Também que ele pudesse ver quantos ele podia ter no seu exército. Então, num censo, ele pegava o nome das pessoas, pegava a ocupação das pessoas, pegava as esposas, quantos filhos, o montante de dinheiro que a pessoa tinha, valor de prata ou ouro, e também os recursos que a pessoa tinha e os bens que a pessoa tinha. Tudo isso eles tinham que voltar para a cidade de origem, relatar aos oficiais romanos, para que depois, então, o imperador pudesse estipular o valor do imposto, de acordo com os bens que a pessoa possuía, e também, se ele tinha filhos que tinham capacidade de ir para a guerra, eles então convocavam aquelas pessoas para servir o exército romano. E por isso que foi feito o censo. Mas daí, eu vejo Deus trabalhando na história, porque Deus usa a liderança romana para proclamar o censo, e aí então eles estavam, não só José e Maria, mas todos eles se dirigiram para as suas cidades de origem. E quando José e Maria, eles foram para Belém, e lá em Belém, então, nasceu o Senhor.
É interessante que o Senhor Jesus, até estava lendo um comentário, que eles procuraram um lugar, é bem provável que eles procuraram um lugar melhor para Jesus nascer, mas as pessoas não quiseram receber. Jesus não, a sua família era pobre, e Jesus nasceu aonde aceitaram que ele nascesse. E eu li um comentário que realmente ainda hoje, no sentido espiritual, é assim. Jesus, ele entra numa casa quando ela é aberta pelo lado de dentro. Não é ele que abre, não é ele que força. As pessoas têm que desejar receber Jesus. E Jesus nasceu aonde receberam ele. E a lição vem falando aqui que ele nasceu numa manjedoura. Na verdade, a palavra manjedoura, hoje a gente quando fala de palavra manjedoura, vem a ideia um coxo, né, um coxinho de madeira. Mas naquela época, manjedoura era todo o local onde os animais ficavam, geralmente em cavernas. Eu tive o privilégio de conhecer o Campo dos Pastores, ali em Belém, e os pastores ficavam pastoreando e tinha cavernas, onde eles guardavam as ovelhas em noites frias. Na época que Jesus nasceu, eles estavam no campo. É bem provável, a tradição diz que Jesus nasceu aproximadamente entre abril e novembro, que é uma época onde os pastores ficavam mais no relento à noite. Em outras épocas era muito frio, não se via em outras épocas de frio os pastores no relento. A tradição romana mudou a comemoração do nascimento de Jesus para dezembro, 25 de dezembro, o Natal. Mas a tradição primitiva diz que poderia ter sido entre abril a novembro. E eles estavam no campo. Então ali haviam cavernas, e essa palavra manjedoura, ela na verdade, ela vem do grego patne, e significa estábulo. Teve um escritor, um historiador, Epífio, 400 depois de Cristo, ele chega a citar, ele cita que Jesus nasceu em um estábulo. E também Justino Mártir e Orígenes, eles citaram essa possibilidade. Realmente, a palavra manjedoura ser uma caverna, um estábulo, onde em um determinado, alguns usam até uma grande barraca, mas aonde eles estavam, não se sabe exatamente, havia esse local onde os animais, era comum que os animais ficassem nessa peça, aonde era, e ali Jesus nasceu exatamente ali. Hoje, se você for lá em Israel, você vai encontrar a Igreja da Natividade. Segundo a tradição romana, a manjedoura onde Jesus nasceu, naquela caverna, naquele estábulo, o local onde ficavam os animais, a igreja, a mãe de Constantino, Helena, ela mandou fazer, né, no século III, no século IV, depois de Cristo, ela mandou fazer a Igreja da Natividade. E hoje, se você for lá, até para você entrar ali antigamente as pessoas que entravam a cavalo lá dentro. Então foram fechando a altura da porta, e hoje a porta que dá entrada à Igreja da Natividade é uma portinha pequenininha. As pessoas até batizaram como a porta da humilhação, porque você chegar diante do Senhor Jesus, ou de onde ele possa ter nascido, como se desse a ideia de chegar diante dele, você tem que se humilhar e tem que se abaixar para entrar lá. E eu entrei lá de fato, e você tem que se abaixar, e você entra lá, e segundo a tradição romana, você encontra, então, você vai descendo assim, como se fosse uma caverna mesmo. E você entra numa parte mais baixa, lá dentro, e aí tem, então, ali, eles colocaram pedra de mármore. Hoje deixaram, né, um aspecto bem mais belo do que era quando Jesus nasceu. E hoje ali está cheio de adornos, está cheio de indumentárias, está cheio de objetos, de prata, de ouro, tem um monte de coisas lá, e está cercado aonde Jesus nasceu. Tem uma pedra, tipo de uma estrela, assim. Eu tive o privilégio, segundo a tradição romana, que é aquele local, de colocar a mão ali. Se foi ali exatamente onde Jesus nasceu, nós conhecemos o local ali e na hora sentimos até uma certa emoção, mas ninguém tem certeza se é realmente aquele local.
A verdade é que ele nasceu entre os humildes de Belém. E aqui na lição, nós vamos abordar aqui que Lucas, ele apresenta o nascimento de Jesus num contexto profético. Ele vai apresentando ali que ele nasceu da Virgem, ele nasceu em Belém, justamente para que quem lesse entendesse, mas foi profetizado que ele viria a nascer de uma virgem, iria nascer em Belém e assim por diante, para ter credibilidade à mensagem do evangelista Lucas. O segundo objetivo, como eu falei aqui, a lição ela é muito rica em detalhes históricos e é muito maravilhoso conversar acerca disso. Mas o segundo objetivo diz assim, conhecer como se deu o anúncio do nascimento de Jesus. O anúncio do nascimento de Jesus foram os anjos que anunciaram o nascimento de Jesus. Interessante que os anjos apareceram para os pais de João Batista, Zacarias e Isabel. Na verdade foi um anjo, né? Gabriel. E depois apareceu para Maria, Gabriel apareceu para Maria. E os pastores em Belém, quando Jesus nasceu, eles também apareceram para os pastores. Então foi uma manifestação celestial. O nascimento do Senhor Jesus foi anunciado e confirmado pela presença de seres angelicais. Uma coisa interessante, eu estava estudando que os pastores lá em Belém, segundo tem um texto que fala no Midrash que diz que, deixa eu localizar aqui, que diz que os pastores eles foram contratados dos sacerdotes para cuidar daqueles rebanhos, porque aquele rebanho que os pastores cuidavam eram as ovelhas que eram levadas para adoração e sacrifício no templo. Aqueles pastores, eles tinham tanto zelo, tanto amor e tanta dedicação, porque para quem conhece a lei sabe que as ovelhas que deveriam ser oferecidas em sacrifício teriam que ser perfeitas, sem mancha, sem mácula, sem defeito algum. E os pastores cuidavam daquele rebanho, porque os sacerdotes, segundo os historiadores, contrataram eles para cuidar do rebanho que seria levado ao templo para adoração, nos sacrifícios, nos rituais. E eles tinham tanto amor e tanto zelo, só que tinham, porém, devido à atividade deles, eles não tinham tempo de presenciar os rituais no templo. Quase nunca foram os pastores em rituais no templo. Era muito poucas vezes que eles iam. Mas devido ao zelo, parece que eu vejo Deus dando um presente para aqueles pastores. Que eles, pela atividade deles e ter que estar ali cuidando das ovelhas de manhã, de noite, de madrugada, eles não tinham muito tempo de ir no templo. E aí, mas para anunciar que Jesus havia nascido, ao invés dos anjos aparecer para os sacerdotes, apareceu para os pastores, lá no campo. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Que quando a gente faz algo para Deus, com zelo, amor, carinho e dedicação, o Senhor Deus contempla e na hora certa Ele manda a recompensa. Imagina, a Bíblia diz que eles ficaram possuídos de um temor. Tamanha foi a visão celestial, esse possuídos de temor. Havia um texto no Antigo Testamento, a partir de Juízes, as pessoas que viam seres angelicais, tinham visões sobrenaturais, eles acreditavam que ao a pessoa entrar em contato com aquela dimensão sobrenatural, a pessoa poderia morrer. Então muitos se assustavam grandemente com as visões sobrenaturais que viam. E por isso que as pessoas ficavam possuídas de temor. E aqueles pastores, a Bíblia fala que eles ficaram tomados de um temor, mas é claro que eles não vieram a morrer, vieram a se alegrar, porque a revelação acerca do nascimento de Jesus havia chegado. E é por isso que a lição vem abordando aqui o nascimento de Jesus e os camponeses, né, que eram pobres, e também os pastores que estavam ali naquele campo. Então eu fiz questão de anotar aqui, irmãos, essa questão, desde o início aqui, a questão do cumprimento das profecias, a questão do censo, que foi promovido para que eles pudessem, então,
organizar questões políticas no império, mas isso contribuiu para o cumprimento da profecia, e a gente percebe que Deus trabalha na história. A gente viu a questão aqui também da manjedoura, aonde Jesus nasceu, e a questão aqui dos pastores, aonde foi anunciado o nascimento do Senhor Jesus pelos anjos, e os pobres. A segunda parte, que fala do anúncio do nascimento de Jesus, primeiro foi anunciado a Zacarias e Isabel, e depois a José e Maria. Esse texto de Zacarias e Isabel é importante que você estude em casa, porque você vai perceber a beleza da revelação de Deus acerca do nascimento. Primeiro que já foi anunciado por um anjo, na verdade, um arcanjo, né? Um mensageiro, Gabriel, que, segundo ele mesmo, ele diz, eu assisto diante de Deus. E aí então o Espírito Santo, usando eles para profetizar, foi algo tão maravilhoso. E depois ele aparece para José e Maria. E aí depois Maria e Isabel se encontram, as crianças ficam cheias do Espírito Santo no ventre, né? Porque Maria já estava, né? Já havia concebido, e ela vai visitar a sua prima, que já estava grávida, com mais de 6 meses. Quando ela saudou Isabel, João Batista pulou no ventre de Isabel e elas ficaram tomadas, cheias do Espírito Santo e começaram a cantar e profetizar. E foi uma manifestação muito maravilhosa, irmãos, porque mais de 400 anos não ocorria isso na Terra. Então, Lucas fez questão de mostrar algo que mudou completamente o cenário do cumprimento da palavra de Deus entre a humanidade, porque não havia mais isso. E Lucas foi agraciado, recebeu do Espírito Santo essa revelação e foi relatando, porque não havia mais isso, e ele fez questão de anotar e passar para Teófilo, e Teófilo então distribuir a mensagem. Nós temos aqui o terceiro ponto, o nascimento de Jesus e os camponeses, diz aqui a nobreza dos pobres. Uma pergunta que alguém pode fazer, por que Deus escolheu os pobres para Jesus nascer? Porque os pobres iriam aceitar a realeza do Senhor Jesus. Naturalmente, se o Senhor Jesus nascesse entre os ricos, a inveja dos ricos, quando ele soubesse que Jesus seria rei, Jesus iria morrer no outro dia. É tanto que aconteceu que Herodes mandou fazer o quê? Quando ele descobriu que um menino havia nascido, que havia uma profecia que ele seria o rei quando crescesse, o que Herodes mandou fazer? Mandou matar todas as crianças que aproximadamente poderiam ter aquela idade, para que ele não corresse risco de perder o trono. Então é claro que Deus não poderia colocar o seu filho para nascer entre os reis, entre os príncipes, entre os ricos daquela época, porque os reis eram avarentos, eram cegos numa loucura tremenda de querer manter o poder, de querer estar no trono. E se ele soubesse que Jesus nasceu para ser rei, Jesus ia morrer no outro dia. Então o Senhor escolheu os pobres, os humildes, que aceitariam a realeza do Senhor Jesus. E é por isso que ele nasceu entre os pobres. E por isso que os pobres são bem-aventurados, porque o pobre não tem aquela pretensão de querer ser o melhor, apesar de que a Bíblia fala que existem alguns pobres que caem nesse erro, né? Além de não ter nada, ainda são soberbos, uma soberba tola. Por isso que a Bíblia diz até que é perigoso quando o pobre governa, porque ele não vai saber administrar o poder que tem. Mas a grande maioria dos pobres não tem pretensão de querer provar alguma coisa, ser melhor do que alguém, e aceitaram com naturalidade, de bom grado, a realeza do Senhor Jesus nascendo entre eles. E a lição vem comentando acerca disso. Ela fala aqui, ó, o nascimento de Jesus e os camponeses, a nobreza dos pobres e depois a realeza do Messias. E aí o quarto ponto diz o nascimento de Jesus e o judaísmo. Jesus nasceu, irmãos, dentro do contexto judaico, da prática da lei de Moisés. E você vai ver que os próprios pais de João Batista
estavam ali para cumprir o mandamento da lei. A Bíblia diz que Zacarias era o sacerdote, ele pertencia ao 8º turno dos 24 turnos que Davi estabeleceu de trabalho sacerdotal, que haviam milhares de sacerdotes, mais de 20.000 sacerdotes. Então foi dividido em 24 turnos. Zacarias era do 8º turno, e segundo os historiadores, eles trabalhavam cada turno em torno de 15 dias. E de uma ou duas vezes na vida, um sacerdote teria a oportunidade de ir lá trabalhar no templo para oferecer, então, aquele serviço sacerdotal de queimar incenso uma vez por ano. E quando o Senhor Jesus chegou o tempo de ele se manifestar na terra, havia um que iria preceder, que era João Batista. Então o anjo já veio, já falou para o pai de João Batista que ele iria nascer, mas quem era o pai de João Batista? Era um sacerdote. Então ele guardava a lei, ele cumpriu a lei, a mãe dele também. Quando João Batista nasceu, foi circuncidado, com certeza. O próprio Senhor Jesus foi circuncidado. Jesus nasceu, a Bíblia fala que, nós vamos ver nas lições para frente, que eles foram ao templo, segundo o costume, uma vez por ano eles iam adorar no templo. E até tem o texto que fala que Jesus ficou lá, né, os seus pais voltaram. E a lição vem explicando que ele nasceu num contexto da lei judaica. Então ele teve que guardar a lei e teve também que cumprir a lei. Então, o que eu vejo com tudo isso? Eu vejo o Espírito Santo movendo Lucas para que Lucas colocasse todos os dados históricos, reais, literais, com a maior clareza possível, para que não ficasse dúvida acerca do seu evangelho sendo transmitido para Teófilo e os gentios entre os gregos. Então vejo Lucas colocando aqui bastante detalhes de acontecimento comum entre o povo daquela época, para que não ficasse dúvida. E a conclusão desta lição, que eu falei que ia ler também, nos diz assim, ó, que completa bem o que eu estou querendo falar aqui. Já observamos que Lucas procura situar o nascimento de Jesus dentro do contexto histórico. Por isso que ele dá bastante detalhes de fatos, acontecimentos, cultura, para que não fique dúvida. Dessa forma, ele dá detalhes sobre fatos da história universal, mostrando que Deus foi e é e continuará sendo o Senhor da história. É dentro dessa história que se cumpre as profecias. Que coisa mais maravilhosa! Nós temos esta lição aqui mostrando como Lucas foi usado pelo Espírito Santo para apresentar a mensagem do Senhor Jesus, mas com um cuidado grande acerca de colocar em ordem cada fato e com a maior profundidade de provas históricas e acontecimentos culturais, para que não houvesse dúvida acerca da veracidade desta mensagem. É por isso que nós convidamos você para domingo estar, isso aqui é uma pré-aula, a gente não aborda tudo, a gente não, até o tempo é muito limitado, cerca de 30, 40 minutos, mas no domingo nós temos aí mais de 1 hora para nós conversarmos com os alunos acerca deste maravilhoso tema, o nascimento de Jesus, aonde com muito cuidado Lucas se preocupou em mostrar que foi o cumprimento das profecias, em mostrar que aconteceu fatos históricos da época que comprovam a veracidade da história, para não haver dúvida que Jesus Cristo nasceu e verdadeiramente é o Messias prometido pelos profetas ou profetizado pelos profetas acerca da promessa de Deus Pai. Domingo, eu convido você para estar conosco na nossa Escola Bíblica Dominical para a segunda lição, onde nós abordaremos o nascimento de Jesus. Guarde esses textos, procure referências bíblicas, procure o contexto histórico, se intere bem do assunto e domingo nós nos encontramos para nos edificarmos juntos com esta maravilhosa matéria e esse texto lindo que acabamos de estudar, o nascimento de Jesus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.